Salve, salve a todos, alunos e alunas do canal Educação. Bom dia, queridos e queridas. Alunos que estão assistindo essa aula do curso técnico de Recursos Humanos, meu muito bom dia. Estamos iniciando mais uma quarta-feira letiva com vocês. Nessa quarta-feira, dia 17 de agosto. Deixa eu dar um oi. Quem é que tá aqui ao vivo já? Pessoal do pessoal de Queimada Nova, tá? Bom dia. Também estou observando pelo chat do YouTube a presença da Leda. Bom dia, Leda. Tudo bom contigo? Aproveitar também para dar meu bom dia para minhas companheiras de estúdio, tá? Yara, tá? Nossa diretora de imagem, que está aqui presente. E também para a Fátima, que está no estúdio do lado, mas está aqui também acompanhando direitinho o nosso chat, tá? Então, tudo que vocês precisarem também, elas estão aqui para poder ajudar e solucionar, tá? Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo, tá? Então, a participação de vocês é muito importante, tá? Não é só o professor que vai estar falando daqui para aí, tá? É todos os lados, né? A professora Fátima, que está acompanhando essa aula, contribui durante a aula. E Yara também contribui. Assim como vocês também têm que contribuir, né, galera? Ah, professor, não entendi muito bem isso, não. Ah, professor, mas será que isso estou falando tem a ver com essa realidade que a gente está vivendo? Isso aí na minha cidade não funciona não, professor. Aqui, ó, funciona desse jeito, tá? Então, cada uma dessas contribuições é muito importante para que a gente possa entender, né, e mesclar, né, trazer isso, tudo que a gente fala para a realidade de vocês. O conteúdo da nossa disciplina, conteúdo não é exatamente a melhor palavra, mas os temas, né, que a gente trabalha na nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática são temas, além de tudo, além de atuais, né, eles são temas que têm a ver com o dia a dia de vocês. Né? Então a gente sabe, vocês são jovens, né, na casa do ensino médio, adolescentes, tá? Que já estão ali mexendo um pouquinho nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter, né, TikTok, tá? Estão também começando a ter esse olhar um pouco mais crítico para o mundo, com cuidado, tá? Porque a gente está inserido nesse meio pessoalmente, socialmente, mas as nossas empresas também, tá? Então a gente está dentro de um curso técnico, é um curso profissionalizante, então esse olhar é um olhar também para que a gente possa ter cuidados, né? O que cuidado eu preciso ter ao ler uma informação pela internet? Eu posso confiar em tudo? Que termos estão ligados, por exemplo, à segurança dos meus dados pela internet? Semana passada a gente conversou um pouquinho com vocês sobre segurança da informação. Tá? Hoje a gente vai falar sobre um dado importante, tem um pouquinho a ver também com segurança da informação, mas ele tem a ver um pouquinho mais com a capacidade que eu posso ter de me expressar na internet. Eu posso falar tudo que eu quiser, certo? É o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre liberdade de expressão nos novos meios de comunicação, tá? Que é liberdade, né? Uma das ideias da nossa aula de hoje é conceituar liberdade de expressão. Entender, por exemplo, que a legislação brasileira diz sobre isso, tá? Os cuidados que a gente precisa ter ao falar, né? Ao divulgar, nos expressar, tá? Para que a gente não seja, não erre, tá bom? Beleza? Bora lá? Tem possibilidade de erro nesse processo? Sim, tem sim, tá? Então, meu bom dia para o pessoal de Queimada Nova e para a Leda, que está acompanhando pelo chat do YouTube. Bora lá. Atenção, ó, essa aula está sendo transmitida pelo IPTV, mas também está pelo YouTube. Então, se porventura o teu chat do IPTV não está funcionando, entra lá no YouTube, comenta aqui, participa da nossa aula também pelo YouTube, tá bom? E se o chat não estiver funcionando no IPTV da escola de vocês, já sabem, tá? Tem que entrar em contato com o suporte técnico.
Objetivos da nossa aula de hoje, dia 17 de agosto, quarta-feira. Discutir e conceituar a liberdade de expressão e refletir um pouco sobre as mudanças econômicas e culturais, tanto na vida cotidiana quanto do trabalho. O que seria liberdade de expressão, galera? Bom, se a gente for ao pé da letra, tá? Liberdade de expressão é essa capacidade, tá? Que nós temos de nos expressar as nossas opiniões. Liberdade de expressão, o termo liberdade, ele já vai fazer, sim, uma menção ao direito que nós temos. Porque isso é uma capacidade também, tá? Capacidade é isso, tá? Então, é o direito que nós temos de nos manifestar, né? De falar o que nós pensamos. E, bom, boa parte de nós, né? A gente tem opinião para quase tudo, tá? Não vou dizer para tudo, porque a gente realmente não conhece tudo. Até onde vai o nosso conhecimento, a gente tem alguma opinião. E é interessante a gente conversar sobre isso numa aula posterior a uma aula de conhecimentos, né? A gente, no primeiro semestre, ainda no primeiro módulo, a gente teve aulas para falar sobre tipos de conhecimento, tá? E eu falei para vocês, tem vários tipos de conhecimento. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Aí eu disse, tem conhecimentos religiosos, tem conhecimento popular, tem conhecimento científico, tem conhecimento filosófico. As bases que originam cada um desses conhecimentos é distinta, por isso a gente não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Cada um responde perguntas de formas diferentes, tá? Por conta das suas bases serem diferentes. Então, isso é um primeiro ponto importante. Normalmente, as nossas opiniões, normalmente, as nossas posições estão ligadas aos conhecimentos que a gente tem, tá? Então, quanto mais a gente desenvolve nossos conhecimentos, seja por um lado religioso, científico, filosófico ou popular, a gente vai conseguindo ter uma visão mais crítica, tá? Sobre determinados pontos. Por que eu estou chamando atenção sobre isso, tá? Quando a gente expressa a nossa opinião, é interessante que todos nós sejamos críticos. Qual é a origem ou qual é a base do meu conhecimento? Qual é a base das minhas opiniões que fundamentam aquela opinião? Eu tenho uma opinião, por exemplo, sobre... Vamos ser bem polêmicos mesmo, começar a aula sendo polêmico, tá? Sobre a legalização do aborto. Sobre a legalização da posse ou do porte de armas. Legalização do uso da maconha. Eita, complicado, né? Bom, eu não vou me manifestar sobre esses pontos, tá? Mas é interessante que vocês comecem a fazer reflexões sobre isso, até porque, normalmente, para as redações do Enem, vocês precisam ter essa posição, né? Escrever fazendo comparações, por que deve ser a favor, quem é a favor pensa assim, assim, assim. Quem é contra pensa assim, pensa nesse ponto, tá? Então, e eu? Onde é que eu estou dentro de todos esses pontos, tá? Tem pontos a favor, tem pontos contra, em ambos, né? Todas essas três posições, tá? Seja porte de arma, aborto, legalização da maconha. Tem algum outro tema polêmico aqui, forte? Tá? Então, a gente tem que entender que cada um desses pontos ali, a gente pode opinar, né? A gente pode se expressar, mas eu preciso entender também qual é a base, tá? Que fundamenta aquela minha opinião, tá? A minha base da minha opinião é um conhecimento religioso, tá? A base que fundamenta a minha opinião é um conhecimento científico. O que fundamenta o conhecimento científico, tá? Então, às vezes a gente acha que está dentro de um conhecimento científico, mas a gente, por exemplo, não tem dado estatístico, tá? Por exemplo, que se você for falar que o que está embasando a tua opinião é o conhecimento estatístico, você tem que ter o quê? Dados estatísticos, tá? Para poder fundamentar, né, a criminalidade, números, certo? Então, tudo isso vai mudar, ou mudar não, mas vai moldar o teu discurso, a tua fala, a forma como você exprime, né, ou expressa, acho que a exprime talvez seja errada, expressa a tua opinião, tá? A liberdade de expressão
é um direito garantido no Brasil e em muitos países do mundo, não em todos, que vai justamente permitir que você tendo aquela tua opinião, você pode expressá-la, mas é interessante que a gente tenha essa visão crítica. O que é que embasa a minha opinião? Até para que a gente possa se expressar melhor, tá? Para que a gente possa ter menos ruídos de comunicação, ok? Então é isso. Então, liberdade de expressão é esse direito que permite às pessoas de manifestarem suas opiniões sem medo de represálias, tá? Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Outro ponto interessante também, tá? Aquela história, né, que a gente diz no ditado popular brasileiro. Fala o que quer, ouve o que não quer, né? A liberdade de expressão, ele também tem essa capacidade, essa característica, tá? De que sim, ao mesmo tempo que eu posso expressar os meus pensamentos livremente, eu também vou ouvir, muitas vezes, esses pensamentos de outras pessoas, tá? Nem sempre a gente vai se agradar. Isso vai ter um lado muito próximo à visão política, tá? Como assim, professor? Então, quem está, tá, nas chefias, tá, nas grandes lideranças políticas, vamos pensar aqui o presidente, o governador, o prefeito, né, os deputados, senadores, né, os vereadores, eles têm uma visão, uma posição pública, tá? Assim como aqui no Brasil, né? Assim como a rainha, tá? Lá na Inglaterra, né, que tem lá é monarquia, né, o príncipe, né, e por aí vai indo, né, os príncipes, né, que são mais de um. Então, todos eles têm essa vida pública, eles também têm que escutar bastante, tá? E nem sempre esse ouvir de outras pessoas é tanto agradável. Afinal de contas, todos eles são representantes legais de uma nação, tá? Sejam aqui no Brasil, né, os representantes legais do Brasil, ou lá de fora, certo? Então, o povo ele vai cobrar isso, tá? Então, isso é muito importante no processo democrático, tá? Embora ali no caso da monarquia mais altamente por ali, mas eles têm um primeiro-ministro que é eleito pela população. Ou seja, voltando aqui para o texto, tá? Ou seja, ela significa, liberdade, ela quem, né? A liberdade de expressão significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal. Então, a liberdade de expressão significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade das informações. Aí é um detalhe que a gente precisa, que a gente vai conversar várias vezes durante a nossa aula de hoje, tá? Por que eu chamei a atenção para vocês? O que embasa a meu discurso, tá? Então, quando a gente vai conversar com vocês, quando conversar com vocês, não, desculpa, quando a gente vai expressar a nossa opinião na internet ou publicamente, tá? Nós precisamos entender de onde é que vem a nossa opinião. Ah, minha opinião tem um embasamento político, tem um embasamento científico. Minha opinião tem um embasamento religioso, tá? Mais uma vez, nenhum dos conhecimentos é mais importante do que o outro. Mas quando a gente é crítico, a gente pode fundamentar um pouco melhor o nosso discurso. Ok? Sempre pautar pela veracidade, porque quando a gente falta com essa veracidade, o que vai acontecer? Vai gerar uma notícia ou uma informação falsa. A gente já teve aulas para conversar sobre fake news, e a fake news é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Boa parte da nossa aula de hoje vai ser pautada na legalidade, tá? Então, o que a lei diz sobre poder falar livremente? No Brasil, como a gente vai ver, no Brasil, a nossa Constituição Federal diz que é garantido a nós o direito de nos manifestar publicamente, tá? Com algumas ressalvas.
Vai dizer também que, né, manifestar falsamente, isso pode ser punido, tá? As pessoas também têm o direito de resposta, tá? Então vai garantir, a nossa Constituição garante o direito de resposta e também garante a punição caso essa inverdade, essa falsa verdade, porventura, tem uma relação nexo causal com algum crime, tá? Porque nós temos crimes contra a honra, por exemplo, tá? Então, o cuidado que a gente precisa ter ao fazer o nosso discurso é simplesmente a gente ter essa base ligada pela verdade. Que verdade é essa? Quais são os dados? Quais são as fontes? Qual é a origem dessa minha opinião? Ok? Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada pela ONU, tá, é uma Carta dos Direitos Humanos, também conhecido. A gente tem no artigo 19, tá? A gente até trouxe esse artigo 19 em outras aulas para vocês, tá? Ele vai dizer o seguinte, que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber, difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras, tá? A gente até falou um pouco sobre esse artigo quando a gente estava entrando dentro da ideia da internet, tá? Por quê? Porque eu até falei para vocês, a internet como direito humano, né? A internet, ela é um direito humano porque ela rompe fronteiras, tá? Então a gente entra também a partir desse lado aqui, ó. Ela rompe fronteiras. Antigamente, né, Yara? Antes de ter essa difusão da internet, até mesmo da telefonia, tá? Me comunicar com outra pessoa era extremamente difícil, demorado, né? Tínhamos que escrever uma carta, mandar para um correio, para uma outra pessoa ler, né? Se a gente escrevesse, por exemplo, um livro ou uma carta pública, mas eu quisesse manifestar isso para outro país, então ia ser mais complicado ainda. Por quê? Porque tinha barreira do idioma, né? Hoje, com as nossas tecnologias, é tudo muito fácil, né? Eu faço um pequeno tweet, tá? Um pequeno comentário na rede social de microblog, né? Que é o Twitter. E aquilo pode ser facilmente traduzido para qualquer país, para qualquer país não, desculpa, para qualquer idioma com um clique, tá? Então, o próprio software da rede social consegue interpretar que aquilo ali está no idioma estrangeiro, você clica lá, traduzir isso para, e pronto. Em um clique você tem informações, né, dados do presidente dos Estados Unidos, né, dados do presidente da Ucrânia, dados do presidente da Rússia, que acabam tweetando sobre isso, tá? Twitter é uma rede social, a gente até conversou sobre ele com vocês, que é marcada por opiniões, né? Então, normalmente os seus usuários expressam muito as suas opiniões. Normalmente as pessoas comuns, né, não pessoas públicas, expressam muito as suas raivas, né, tem até meme sobre isso, né, vou xingar muito no Twitter, né, é um meme um pouquinho antigo, mas que até hoje as pessoas acabam usando. Então, normalmente as pessoas expressam muito as suas opiniões, suas raivas, né, não deixa de ser uma rede social um pouco tóxica para isso, então quem não usa, muito cuidado, tá? Porém, para quem está ligado aí em questões de noticiários, de jornais, normalmente as grandes polêmicas dos grandes líderes mundiais estão sendo postadas ali, justamente porque esses acabam expressando as suas opiniões nesta rede social, tá? Então eles colocam algum tweet, tem uma grande repercussão, certo? Já causaram alguns conflitos internacionais por conta disso, tá? Então, as redes sociais, elas permitem que a gente fuja dessas fronteiras, sejam de fronteiras idiomáticas, fronteiras físicas, tá? Rapidamente, as informações, elas são difundidas e recebidas e encontradas, tá? Porém, a liberdade de direito, essa liberdade, ela não está
restrita a essas fronteiras físicas ou idiomáticas, mas a gente também está falando o direito à opinião, a essa capacidade de expressão, tá? Então, se a gente pode nos permitir, beleza, tá? A gente sai saber que sim, alguns países sofrem o que a gente chama de censura e no Brasil a gente já sofreu bastante com isso. Vocês podem revisar isso nas aulas de história, tá? Voltaire tem uma frase muito famosa que é essa aqui: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Tá? O que Voltaire está dizendo aqui? Tá? O Voltaire está dizendo que é muito importante, queridos, a nossa capacidade, essa permissão, tá, que nós temos de nos manifestar, certo? Porque isso é muito importante para a nossa construção, para a construção do contra-argumento, certo? É interessante, olha, gente, especialmente nas redes sociais, principalmente pelo fenômeno da Web 2.0, pode até me colocar um pouquinho mais na tela, Yara? Principalmente pelo fenômeno da Web 3.0 e 4.0, o que a gente sofreu, tá, com isso? A gente vive em bolhas, tá? E fica muito difícil a gente romper as nossas bolhas. Porque qual o problema da bolha, tá? Quando eu entro na rede social, praticamente eu só vejo as mesmas coisas, tá? Existe um código, tá? O que chama de algoritmo, que entende o que tu curte, o que é que tu vê, quem é que tu acompanha, e normalmente ele só mostra aquelas pessoas, tá? Aqueles digitais influencers. E você fica ali naquela bolha, entendendo, achando que o mundo é daquele jeito. Quando a gente escuta outras opiniões, a gente se espanta. Ai, tem isso aqui, tem gente que pensa desse jeito ainda. Tem gente que pensa desse jeito. A liberdade de expressão, ela é essa capacidade da gente também poder ouvir outras pessoas, escutar outras vozes e entender o que elas estão dizendo. Mesmo, como de Voltaire disse, eu posso não concordar com o que tu está dizendo, mas eu preciso entender também o que o outro está dizendo, e entender quais são as origens desse outro discurso, e entender até para que a gente possa melhorar o que a gente chama de contra-argumentação. Lá na redação, lá nas aulas de redação, essa aula é toda interdisciplinar, tá? Vocês vão ter uma para compreender um pouco melhor essa aula, eu acho interessante que vocês assistam aulas de história, tá? Aulas de redação também, tá? E, claro, filosofia, tá? É interessante que vocês, nas aulas de redação, no texto do que a gente chama de dissertativo argumentativo, tá? Quando a gente vai criar os nossos argumentos, é interessante que a gente entenda o que é que uma coisa, tá, pode ser, por que uma opinião minha pode estar certa ou ela pode estar errada. Nenhuma opinião é perfeita, é redondinha, é maravilhosa. Sempre vai ter um outro lado. Sempre vai ter um lado em que isso pode ser opressor para alguém, pode ser melhor ou pior para alguém. Tá? E eu preciso entender essas outras figuras, esses outros lados, para que a gente possa melhorar a nossa argumentação, tá? Mas para que eu possa ouvir outras pessoas, mas para que eu possa saber desses outros lados, eu preciso ouvir essas outras vozes, esses outros dizeres. Então, o que o Voltaire tem dizendo é justamente isso. É mais importante para a gente ter essa capacidade, né, de que todo mundo possa expressar, inclusive eu, tá? Porque se eu dissesse que alguém está sendo censurado, eu poderia colocar assim, mas eu não estou sendo censurado, então tá tudo bem, né? Só que não, tá? E se for você que está sendo censurado, que você que não está podendo se expressar, você que não está podendo colocar a sua opinião, certo? Não seria pior, tá? Então o Voltaire vai falar um pouco sobre isso. A gente no Brasil, a gente teve um período bem rígido, tá? De censura, tá? No qual, por exemplo, as pessoas não poderiam criar, né? Nem mesmo arte, música, livros, tudo precisava passar por uma fiscalização. Isso aqui pode publicar, isso aqui não pode publicar, certo? Até hoje algumas pessoas ficam meio críticas. E até onde pode ir minha liberdade de expressão? Até onde nós podemos ir com isso, tá? A legislação, ela tem os limites delas hoje, tá? A gente tem um certo grau de limite, tá? Mas a gente precisa entender que é muito importante que nós possamos nos expressar. E expressar
pode ser artisticamente. Essa charge aqui coloca um pouco essa relação, né? A importância que a nossa voz tem, tá? Então você vai ver aí essa bonequinha bem pequenininha, né, que seria um tamanho da gente. E ela, olha o tamanho do balão dela, como é gigantesco. Eu tenho uma opinião. Então a opinião, ela é muito importante para a formação de não só de uma pessoa, mas de uma sociedade, certo? Para a reformulação, por exemplo, de leis, para o direcionamento da conduta social, da cultura daquela região. Certo? Então a opinião ela é extremamente importante. Pessoal de Prata do Piauí, pessoal de Porto, pessoal de Buriti dos Lopes, Curral Novo, Juazeiro do Piauí, Palmeira do Piauí, Pau d'Arco, Queimada Nova e São Miguel da Baixa Grande. Bom dia! Bom dia também para o pessoal, para Yara, Maria Eduarda, Maria do Carmo Leal, Alisson, beleza? Estamos falando sobre liberdade de expressão, meus queridos. O termo refere-se à livre manifestação de diferentes vozes, não importando se concordam, divergem em alguns pontos ou discordam em uma das outras, a respeito de qualquer tema ou indivíduo, tá? Então a gente pode expressar a nossa opinião sobre outras pessoas? Pode, tá? Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai falando sobre outras pessoas, tá? E se essa outra pessoa ela é uma pessoa física ou jurídica, tá? A gente precisa ter bastante cuidado sobre isso. Essa é uma das razões porque a liberdade de expressão é permitida para qualquer governo democrático na atualidade. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu posso expressar minha opinião sobre algum indivíduo. Esse indivíduo pode ser uma pessoa comum, tá? Como pode ser uma pessoa pública, tá? Eu posso expressar minha opinião sobre o prefeito. Posso expressar minha opinião sobre o governador, certo? Mas eu preciso ter bastante cuidado com as formas como a gente acaba se expressando, tá? Porque a gente tem algumas limitações, a gente tem crimes, tá? Por exemplo, a gente tem crimes contra a honra. Eu não posso chamar, por exemplo, um representante legal, mesmo que ele seja uma figura pública e eu não seja ninguém, tá? Ninguém conhecido, de um termo referente a algum crime, né? Vamos supor que a gente tenha um governador, João, ludicamente, porque está em um outro estado, tá? E vou dizer, mas ele é um ladrão, né? Porque eu tenho provas que ele roubou alguma coisa, certo? Incitar, queridos, alguém, seja essa pessoa pública ou não, por um crime que ela não cometeu, isso é um crime, isso é calúnia. E eu posso ser responsabilizado sobre isso, certo? Porém, contudo, é interessante que a nossa a liberdade de opinião, tá? Ou liberdade de expressão, ela me permite também, por exemplo, me manifestar, criticar, mas no aspecto de cobrar, certo? Cobrar, por exemplo, leis, tá? Ou regulamentações legais de profissões. Aqui no Brasil, tá? A lei ela funciona assim, tá? Se a lei não para o cidadão, tá? Para o cidadão comum, tá? Se a lei não proíbe, eu posso fazer, tá? Basicamente é isso. Isso, por exemplo, pode significar que para trabalhar, você pode trabalhar com tudo que você quiser, tá? Com tudo, com tudo. Se você não tem uma lei que restrinja você executar aquela tarefa, beleza. Quer dizer que eu posso fazer um atendimento médico, professor? Bom, para atendimento médico tem uma lei que vai restringir, né? Eu preciso ter um registro, né? A gente chama isso de CRM, Conselho Regional de Medicina, tá? Eu preciso ter um registro do CRM, tá? E o CRM vai dizer, ó, para poder registrar, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que fazer isso. Tá bom. Eu posso advogar, então, professor. Tem uma lei para isso.
tá? Ah, vai ter uma lei dizendo que para advogar, você precisa ter um registro na OAB. Aí a OAB vai dizer, ó, além de fazer o curso, você vai ter que fazer uma prova e passar nessa prova, tá? Então, cada profissão pode ou não ter esse registro. Usar a nossa voz, tá? E usar a nossa voz profissionalmente ajuda também nesse papel. No papel de que sim, temos um poder, por exemplo, um poder legislativo. Existem representantes, indivíduos aqui, que são essas pessoas que vão ouvir essa cobrança, tá? Então, quando o povo cobra, por exemplo, do Estado, tá? Uma legalização de uma profissão, tá? Algum posicionamento e o Estado proíbe essa manifestação, a gente está falando da falta da liberdade de expressão. Vamos trazer isso para termos práticos do que está acontecendo, por exemplo, no mundo, atualidade, tá? Especialmente quando estourou, bem no início mesmo, desse conflito Rússia e Ucrânia, tá? Muitos russos, tá? Cidadãos russos, tentaram se manifestar contra, tá? E aí o que aconteceu? Represália, tá? Então muitos foram lá e manifestaram repúdio ao que é o comportamento do presidente Putin, certo? Que é o presidente da Rússia, tá? Então eles foram direto, porque o Putin está errado nisso, nisso, nisso. Nós, como cidadãos, não concordamos com isso, tá? Um monte de gente calado. E quem se manifestou, o que aconteceu? Represália. Opa, não pode, vai preso, Isso é censura, tá? Isso é falta da liberdade. A carta que eu mostrei para vocês não é uma lei. Isso aqui não é uma lei, nem no Brasil é uma lei. Mas é uma carta de direitos humanos que pode ser refletida nas legislações nacionais de cada país. No Brasil, refletiu, tanto na Constituição como em outras leis, como a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, essa capacidade que a sociedade tem, ou não tem, de criticar os seus representantes legais pelos seus atos, é uma liberdade de expressão que nós temos. E, em geral, todos os nossos presidentes, dessa atual Constituição que a gente tem, que é a nossa Constituição de 1988, todas as pessoas, todo mundo, a gente vai ter um histórico de manifestações contra. A gente não vai dizer que houve um governo perfeito, tá? Então, praticamente todos houveram críticas. E isso é reflexo do que? Da nossa liberdade de expressão. Ok? Cadê o pessoal? Cadê meus alunos? Bora lá, queridos. Bora, vocês podem participar. Então, isso é virtude de um governo democrático. Então, essa capacidade que nós temos de poder nos manifestar, seja a favor ou contra do governo, isso é a liberdade de expressão, tá? O que a nossa Constituição vai dizer sobre isso, tá? Então, como eu disse para vocês, a Carta dos Direitos Humanos, ela não é uma lei, tá? Porém, ela é uma sugestão de como as leis elas podem ser feitas em cada país. A Constituição Federal, tá? É a nossa maior lei aqui no Brasil, tá? Nas aulas de história, vocês vão ver que a gente não teve só uma Constituição, tá? A gente teve várias ao longo do nosso processo histórico. Tá? Mas a nossa Constituição mais atual, que a gente usa até hoje, é essa Constituição de 1988, que está com 34 anos. É isso, né? A nossa Constituição ela vai dizer, tá? O que ela vai dizer é o seguinte, ó, Constituição Federal, nenhuma outra lei que é escrita no nosso país pode dizer algo que está ao contrário do que está onde? Na Constituição Federal. Eu posso ter uma outra lei para complementar, para poder dizer alguma coisa, caracterizar, certo? Caracterizar o que a Constituição não especificou, tá? Mas dizer o que está ao contrário não pode. O que está na Constituição, então? Tá? No artigo 5º da Constituição Federal vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei. Isso você conhece, professor. Sim, esse artigo 5º ele é bem grande, tá?
Ele vai dizer isso bem aqui. Todos são iguais perante a lei. Aí você vai dizer assim, na prática, a gente sabe que não, tá? Por conta de vários fatores. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores de saúde, fatores individuais, tá? Que cada um de nós temos. Tá? Então a gente já teve várias aulas para falar sobre esses pontos, até acessibilidade, tudo isso influencia, tá? Mas perante a lei, a ideia é que todos de fato sejam iguais, tá? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, não é violável. O quê? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade, nos seguintes termos. O foco da nossa aula vai ser na liberdade. E aí, o que acontece? Essa primeira parte aqui, ó, do artigo, a gente chama de caput, né? Caput ou cabeça. Como é que uma lei é feita, tá? A Constituição Federal é a nossa maior lei, certo? E aí dentro, né, abaixo desse caput, dessa cabeça, que é a regra geral, na cabeça, a gente tem a regra geral, e aí o que está abaixo dela pode ser os parágrafos, pode ser os incisos, tá? Aqui a gente está vendo os incisos, tá? Eu vou especificar. Então ele está me dizendo lá no caput que todo mundo aqui no Brasil que mora no Brasil, nascido no Brasil, ou até estrangeiro que mora aqui, tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ele especifica cada um deles, tá? O que está referente à liberdade vai estar nos incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Certo? Beleza. Então, o que é que está nos incisos 4, 5, 10, 13 e 14 tem a ver com liberdade. Aí ele vai dizer, ó, no inciso 4, é livre a manifestação do pensamento. Opa! Livre manifestação do pensamento, isso é liberdade de expressão. Tá? Beleza? Então, aqui ele já está me dizendo, liberdade de expressão é isso, é livre manifestação do pensamento. E esse pensamento aqui pode ser artístico também. Eu posso fazer uma música, tá? Eu posso fazer uma dança que tem a ver. Eu posso fazer uma charge, ironizando, satirizando. Posso fazer uma piada, certo? A única coisa que eu não posso é me manifestar o que? Anonimamente. Sendo vedado, em outras palavras, proibido o anonimato. A gente vai conversar mais sobre anonimato na aula de hoje, porém, já vou chamar a atenção para vocês. Por exemplo, vocês conversam comigo aqui pelo chat, especialmente pelo chat do YouTube, vocês colocam o nomezinho de vocês, tá? Por que isso é importante? Tá? Por vários motivos, tá? Especialmente, didaticamente, eu chamo vocês pelo nome. Ô Maria Clara, tá tudo bom por aí? Francisco, e aí, meu querido? Samuel, Alisson. Vocês estão entendendo o que o tio Assis está falando? Então, eu manifesto para vocês, eu converso com vocês como diretamente, tá? Então, didaticamente, é interessante que eu possa conversar com vocês nome por nome. Eu sei, tá? Eu sou professor aqui no canal Educação, até de outras turmas, que tem turma, não é o problema com o curso técnico, mas de outras turmas que o aluno bota o nome todo lá diferentão, né? Engraçadão, ou com referência a algum outro filme, tá? Teve uma outra turma que os alunos, a turma todinha era a turma do Bob Esponja, né? Era o Bob Esponja, era o Patrick, era o seu Siriguê, a turma todinha era essa, tá? Então, isso aí, atenção, olha só, vocês podem mudar o nick de vocês, o nome que vocês colocam aqui no chat, tá? O motivo é vários.
Eu vou botar... Agora pergunta. Eu tô mudando meu nick. O que vocês acham? Tá? Meu nome é Assis. Eu boto lá no nick seu siriguejo. Eu estou sendo anônimo? O que vocês acham, queridos? Coloquem aqui pra mim no chat. Eu assisto, pego um computador, abro lá o computador, começo a digitar, mas no nick não é mais Assis. Eu vou botar seu siriguejo. Por quê? Porque eu tô com vergonha, não quero que as pessoas descubram quem eu sou. Vocês acham que nesse caso eu estou agindo anonimamente? Hein? E aí? Coloque aqui pra mim no chat, eu quero saber se você, o que vocês pensam sobre isso. Eu posso me esconder, tá? Só trocando o meu nome no meu nick. Coloquem mais aqui. A Maria do Carmo colocou a opinião dela ali. Eu acho que sim. Ninguém vai descobrir, né, quem é o seu siriguejo, né? Posso, inclusive, aproveitar para falar mal. Eu vou falar mal da diretora de imagem, a Yara. A Yara é muito chata, certo? Sempre atrapalha as aulas. Ponto de exclamação. É em verdades, viu? Pelo contrário. Ela é muito legal e ela sempre ajuda muito na aula, tá? Mas eu poderia colocar lá e eu vou falar assim ainda mais. Ela nunca vai descobrir quem é o nick do seu siriguejo. É verdade isso? E aí, o que vocês acham? Quando eu mudo o meu nick, eu nunca vou descobrir quem é a outra pessoa? Só a Maria do Carmo tem a opinião? Ah, o pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou também. Sim, por estar omitindo de quem se trata realmente. Será mesmo que a gente vai estar escondido? Tá? Coloquem mais opiniões de vocês sobre isso, tá? Eu vou ter um momento para mostrar para vocês sobre essa questão do anonimato, tá? Mas atenção, a Constituição já diz, ó, que é proibido o anonimato, tá? Proibido o anonimato, certo? O pessoal de Curral Novo também acha que não dá para descobrir quem é. Veremos, vamos ver aqui se dá ou não para descobrir, tá? Bom, é assegurado, ó, o que a Constituição também vai dizer sobre liberdade de expressão ou liberdade de um modo geral, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, tá? Então, no exemplo que eu dei, vamos supor que eu escrevi lá mal da Yara. A Yara, ela tem o direito também, ó, de resposta. Então, ela vai dizer, ei, alto mar, não de jeito nenhum. Eu ajudo sim, eu cumpro muito bem com o meu dever. Então, ela pode manifestar com a opinião dela. Pode, tá? Pode ser que ela fale, eu tô tranquila. Eu tô fazendo meu trabalho direitinho, não só cumpro o meu horário, como faço além do que me é solicitado. Então, tô tranquilo, tô em paz comigo mesmo. Ela pode manifestar, pode se resguardar. Tem muita gente que vai lá e se retrata na internet para dizer, opa, pera lá. Não é muito bem por aí que a coisa, por onde a banda toca. Isso é liberdade de expressão, tá? A liberdade de expressão se vai também para esse lado, de eu poder também responder e me defender, tá? De se eu estou me sentindo oprimido ou ofendido por alguma ação que está acontecendo, tá? Além de garantir também indenização de dano material, moral à imagem, tá? Dependendo da crítica que eu fiz à Yara, vamos supor que ela foi demitida por conta disso, tá? Ela tem direito à indenização moral ou material por conta disso. Dependendo da ofensa, vamos supor que eu chame a Yara de algum crime que ela não cometeu e ela prove que ela não cometeu aquele crime. Quem vai estar cometendo o crime agora sou eu. Por quê? Porque isso é calúnia, tá? Tá no Código Penal, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Então, a Yara vai entrar com recurso, vai dizer, opa, pera lá, tá? Você está me falando uma coisa que é uma inverdade, é uma falsa verdade. Professor, mesmo se eu colocando lá o seu nick, mudando o seu nome lá no login de Assis para seu siriguejo, ela vai descobrir? Vamos ver aqui, vamos discutir. O que mais que a Constituição Federal diz? Tá? São invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito da indenização pelo dano material moral decorrente à sua violação. É outra coisa importante. Eu posso falar tudo que eu quero de outra pessoa? Tudo não. Tá? Você pode falar tudo o que diz respeito. Você pode falar tudo o que lhe diz respeito. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, entrar na casa do seu João, tá? Não sei quem é seu João, mas vamos lá, eu vou entrar na casa do seu João, tirar a foto da casa dele, postar pela internet sem pedir autorização. Certo? Eu não posso compartilhar a foto de uma outra pessoa sem também esse consentimento dela. Professor, mas é meu trabalho. Vamos supor que você está fazendo trabalho de fotografar, né, ou de registrar uma festa, um evento. Eu tenho que pedir autorização daquelas pessoas para divulgação. Posso tirar uma foto sua? É para divulgação, certo? Então, eu tenho que pedir autorização, certo? A vida privada é um direito que as pessoas vão ter. E a tua opinião, a tua expressão não pode interferir na vida privada de outra pessoa. É aquela história, né? A minha liberdade vai até aonde afeta a liberdade do outro, tá? A vida privada do outro é muito importante, certo? E ela não pode ser mais importante do que a minha liberdade de expressão. Outro exemplo muito comum é esse aqui, tá? A gente vai ter momentos para conversar especialmente sobre isso, é a divulgação de fotos íntimas, tá? As chamadas nudes, tá? Então, vazou a nude do fulaninho. Eita, professor, vazou uma nude da Ana, da Maria, do João. Isso é um crime? Sim, tá? Isso é um crime, tá? Ah, professor, mas se você estiver compartilhando isso, também, sem autorização dessas referidas pessoas, você não pode divulgar, tá? E digo mais, se essa foto íntima for de uma pessoa menor de idade, você não pode nem ter no seu celular, porque também o armazenamento, isso é pedofilia, tá? Então, isso é outro crime, tá? Então, até o armazenamento pode ser considerado um crime, ok? Então, vida privada não é algo que somente eu posso divulgar. A minha vida privada, eu estou divulgando. A minha casa, o meu café da manhã, é eu que estou divulgando a minha própria vida, o meu estilo de vida. Né, hoje a gente tem muito isso, né? Os stories, né? Os stories mostrando o café da manhã. Bom dia, né? Tu bota aquela musiquinha lá, bom dia, né? Então você até bota o sol nascendo e tal. É a minha vida. Eu posso divulgar. Eu tenho essa liberdade, certo? Eu posso fazer isso com autorização. Agora, outra pessoa da minha vida não pode. A não ser que eu permita, certo? Bora lá. O inciso 13 vai dizer que o livre exercício de qualquer trabalho, que eu disse para vocês, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais, tá? Eu posso trabalhar com o que eu quiser, tá? No Brasil é assim. Isso é liberdade de expressão também, desde que eu atenda às exigências legais, tá? Então, nem sempre vai ter profissão com restrição de lei sobre isso. Hoje, por exemplo, está crescendo muito a profissão ligada às estéticas, tá? E especialmente um lado, então, fazer peeling, essas coisas, eu preciso ter algum curso para isso, tá? A gente tem cursos técnicos, tem cursos superiores e vai ter especialidade de alguns cursos superiores que permitam fazer algumas coisas, tá? Então, limpeza de pele, peeling e tal, tem alguns profissionais que mesmo com o curso técnico conseguem fazer. Porém, tem que fazer a exigência profissional. Porém, a gente tem alguns procedimentos estéticos que não são cirurgias, tá? Então, um outro profissional da saúde até consegue fazer. Hoje a gente tem, por exemplo, disputas
políticas, tá? Para poder justamente ter uma legalização para ir. Quem é o profissional que pode fazer aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, botar botox, tá? Aquela toxina botulínica para deixar o rosto enrijecido, paradão, tá? Bonitão, sem nenhuma ruga. Ou ácido hialurônico pode deixar a bocona lá da Angelina Jolie na boca, tá? Certo? Ou sumir com as rugas. Então, quem é que pode colocar um ácido como esse, tá? Na minha cara? Um médico pode? Um dentista pode? Um fisioterapeuta pode? Um biomédico pode? Um enfermeiro pode? E aí, tá? Hoje, basicamente, essas 5 profissões são os profissionais que estão trabalhando com isso, mas aí tem algumas limitações, tá? Então, falta hoje, por exemplo, uma legislação mais rígida para determinar quem é que pode e quem é que não pode. Certo? Fazer até onde um pode, até outro não pode, tá? E isso é claro, queridos, que gera muito mais dúvida no cliente, tá? Em quem está sendo atendido. Porque normalmente o cidadão comum não sabe, tá? Eu nem sabia que enfermeiro podia, tá? Ah, eu nem sabia que dentista aplicava botox. Para mim, dentista só mexia no dente. Tá? Então, acontecem essas confusões. A legalidade ela é também importante nesse aspecto, para entender quem é que pode ou não executar alguma tarefa. Se a lei não diz, não proíbe, então os profissionais que têm algum nível de habilitação pode. Tá? Lembrando que para aplicar essas injeções e tal, eu preciso ter algum nível de formação. Por isso eu citei essas 5 profissões que ele já tem essa liberdade de aplicar algum nível de injetável no corpo das outras pessoas, tá? Médico, dentista, enfermeiro, biomédico e fisioterapeuta, tá? São os profissionais que trabalham hoje com a estética, tá? 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. Bom, obviamente, ter liberdade para mostrar e publicar e difundir pensamentos não significa que eu possa ser feito sem respeitar alguns limites. Ou seja, a ideia é que a gente respeite os limites que estão ligados ao outro, tá? Ou, se eu posso até expressar o que eu acho do outro, com provas, tá? Então, estou acusando essa outra pessoa e isso é um crime, tá? Acredito que talvez até vocês, tá? Normalmente o cidadão ele tem dúvida. O que é um crime, então, professor? Tá? O que é um crime é o que está no Código Penal, certo? Então, guardar fotos íntimas de um menor de idade. Ah, não acho que isso seja um crime, tá? Tem gente que coloca isso como opinião. Gente, a lei é que diz, certo? Aqui no Brasil é assim, a lei diz. Nós temos uma lei, a lei de pedofilia diz que até guardar... Ah, me mandaram e salvou aqui. Apaga. Certo? Beleza? Nem é pra dar... Deixa até de falar com essa pessoa que te mandou, porque isso é crime. Certo? É crime. Então, eu não acho que seja. No Brasil, a lei diz que é. Ponto. Ok? Para viver em sociedade, é essencial estar atento a declarações que possam, por exemplo, ofender preferências, origens, estilo de vida e outros indivíduos. É interessante que por isso que eu começo a aula de hoje, tá? Falando assim, é interessante que eu entenda qual é a origem da minha opinião. O que embasa a minha opinião? Embasa a minha opinião uma visão religiosa? Ótimo, então a gente explica melhor, tá? O que embasa a minha opinião é uma visão científica? Eu vou trazer dados estatísticos para provar. O que embasa a minha opinião é uma visão legal? É o caso da minha aula de hoje, eu trouxe muitas leis para caracterizar o tema de vocês. A gente vai estruturar a nossa opinião com essa base e com essa visão. Tá bom? Só em 2020 foram registradas 1.700 declarações falsas
envolvendo a pandemia, mais, né? Foi quase não, acho que foi mais do que isso, tá? Mas declarações falsas envolvendo a pandemia de Covid-19, tá? A liberdade, as fake news têm contribuído para a queda do Brasil no ranking de liberdade de expressão, assim como ataques agressivos que deslegitimam o trabalho dos jornalistas e também aos comentários discriminatórios contra consideradas minorias sociais. Tá? Então, as fake news, elas mais atrapalham do que ajudam nessa liberdade de expressão. E cuidado, tá? Como a declaração ela é notícia falsa, ela não pode ser considerada, ela não é liberdade de expressão. Ok? Beleza? É importante a gente ter sempre essa visão, tá? Qual é a origem da minha fala? O que sustenta essa fala? Certo? Se essa fala é uma contestação a uma base científica, a gente precisa entender a origem da base científica, que normalmente é quantitativa, certo? É experimental. Que experimento científico prova o contrário do que tu está vendo, certo? Que visão tá ligada a isso? Por exemplo, recentemente a gente estava lá com a história lá da Terra plana, né? Então, a Terra era plana. Não, a Terra não é redonda, não é esférica, não, é plana. O que sustenta essa tua visão? Se tu não tem alguma coisa para embasar algo que é contrário ao dado científico, isso é fake news, tá bom? Queridos, a gente vai dar um breakzinho agora. Eu fiz uma perguntinha para vocês, a gente vai responder essa pergunta no próximo tempo, tá bom? Guardo aí vocês em instantes.